um dos grandes comentários, né? Um dos comentários mais frequentes que eu vejo é quando as mães não têm essa consciência da importância da sexualidade na adolescência, é exatamente dizer, não, minha filha não precisa saber de sexualidade. E isso me lembrou muito a história de um pai. Uma vez, quando eu ainda estava no Instituto Kaplan, a gente fez um projeto, que era um projeto de prevenção de gravidez na adolescência, e todos os alunos, eram alunos do colegial, ou seja, alunos que estavam no ensino médio, que estavam no primeiro ano do ensino médio, e a filha dele estava no primeiro ano do ensino médio, portanto, ela tinha mais de 13 anos de idade, e ele não deixou que a sua filha participasse das aulas de educação sexual, porque ele achava que a sua filha não precisava saber de sexualidade, que a sua filha ainda não era para ter interesse nesse tipo de assunto. Imagine, né? Pois bem, e esse pai, não deu nem uma semana, né? Volta na escola completamente desesperado e pedindo, por favor, né, que a gente abrisse para a filha dele participar, porque ele não sabia o que fazer. Quando tinha acontecido naquela semana, dele pegar no celular da filha e pegar nas mensagens, né, procurar no celular as mensagens que ela andava passando, qual foi a surpresa dele? A sua filha tinha enviado uma série de nudes para o seu namorado. E isso, primeiro, ele não sabia nem que ela estava namorando, e muito menos que a sua filha estava passando nudes, né, para o seu namorado. Então, isso deixou esse homem completamente transtornado, sem saber, né, o que fazer. E a primeira coisa que veio na cabeça dele foi exatamente, né, ir lá na escola, conversar com a gente e contar do que tinha acontecido. Isso mostra que muitas vezes, a gente pensa que os nossos filhos, eles não estão nem aí, né, para a conversa sobre sexualidade, e a gente perde uma grande oportunidade de proteger os nossos meninos e as nossas meninas em relação a esse mundo na internet, né? O nudes é uma foto nua, ou de partes do corpo nu, ou em posições eróticas, que as pessoas batem, tipo selfie, né? E enviam, em geral, para os seus namorados. E qual que é o perigo desse nudes? O perigo desse nudes, né, porque ele até pode ser utilizado como uma forma de aquecer, né, o namoro, ou pode ser utilizado como uma forma, né, já que a gente está aí numa pandemia, onde o contato pessoal está proibido, né, o nudes poderia até funcionar como um instrumento, né, de aquecimento sexual entre um casal. Mas existe um perigo. Qual que é o perigo desse nudes? É exatamente, né, ele ser divulgado sem o consentimento da pessoa que enviou o nudes, né? Ou seja, da exposição da intimidade daquela pessoa, da exposição da falta de privacidade, né, para com aquela pessoa. Então, isso, na verdade, é um crime, né? Não é só uma violência, mas também é um crime, e isso precisa, né, não acontecer, principalmente com as nossas meninas. Eu estou falando das nossas meninas, né, porque as pesquisas mostram que as meninas, 90% das vítimas de nudes são exatamente mulheres. E que, em geral, elas são vítimas porque enviaram esse material, essa foto, exatamente para o seu namorado. O que acontece é que muitas vezes, quando acaba esse namoro, e principalmente se foi a menina que acabou e foi ela que enviou o nudes, o que muitas vezes acaba? Acaba isso virando uma espécie de uma revanche, né, desse garoto que pega e aquela foto que a namorada mandou
assim, para ele, né, numa relação privada, ele acaba espalhando com raiva dessa menina, ou principalmente na adolescência isso é muito comum, embora isso não aconteça só na adolescência, isso também acontece na vida adulta. Quem nunca ouviu falar de histórias de nudes que foram espalhados aí pela internet, também com pessoas adultas, né? Então, veja, isso daí é um tipo de coisa que costuma acontecer muitas vezes, principalmente na adolescência, porque na adolescência as meninas ainda estão menos preparadas para lidar com esses relacionamentos. Então elas acabam são mais facilmente envolvidas por uma paixão, por uma prova de amor, por uma sedução, e acabam enviando esses nudes para os seus respectivos namorados. Ou seja, 80%, né, uma pesquisa que foi feita, né, com as pessoas pela internet, 80% das pessoas que disseram que foram vítimas, que enviaram nudes, né, foram pessoas que enviaram nudes para os seus namorados, ou seja, principalmente mulheres. Então, veja, esse é um ponto que a gente tem que ficar aí alerta, quando a gente pensa em não falar sobre sexualidade com a nossa menina ou com o nosso menino, mas principalmente aqui nesse caso com as nossas meninas. Essa é a estatística, né, que eu encontrei aqui sobre essa questão dos nudes, que 80% das pessoas que mandam nudes mandam para os seus parceiros. Dessas pessoas, 90% são mulheres que enviam. Dessas daí, 90% dessas pessoas que mandaram sofreram nudes e eram mulheres, né? Então, veja, a gente tem aqui um número muito expressivo que a gente não pode fechar os olhos e, como eu estava dizendo, achar que não devemos conversar sobre sexualidade com as nossas meninas. Por que a gente não pode fechar os olhos? Porque um nudes, ele tem uma consequência muito séria. Ele tem, sabe, ele afeta não só a vida pessoal de uma pessoa, como ele também afeta a vida social, a vida profissional, ele afeta, né, a saúde física e a saúde mental, né, de uma pessoa. Porque o que a gente vê acontecer com essas meninas, quando elas sofrem uma violência como essa, é muitas vezes elas mergulharem num mar de culpa, né, de achar que tudo foi por conta dela, foi ela que foi a responsável, foi ela que, sabe, que foi a boba da história, foi ela. E mais, né, as pessoas também começam a culpá-la. E ela mergulha nessa questão e isso desenvolve uma vergonha muito séria, né? Uma vergonha, um medo, uma tristeza, uma ansiedade. E aí essa garota, né, ela entra geralmente num tipo de um processo de fuga. Daí, se ela está na escola, ela não quer mais ir para a escola. Se ela está fazendo algum tipo de atividade extra, ela não quer mais ir para atividade extra nenhuma. Então, você começa a ver ela se isolar. E isso é muito preocupante, né? Porque muitas vezes, quando essa garota se isola e ela não encontra um suporte na sua família, um suporte afetivo na sua família, alguém que lhe acolha, alguém que, sabe, não fique ali lhe julgando, e também não encontra um suporte psicológico que dê a ela força para olhar para isso e sair dessa vendo que ela é uma vítima e não uma autoagressora, não é? Então, isso daí faz com que muitas vezes essas meninas, elas comecem a proceder com aquele... Vocês já ouviram falar daquele problema das meninas se automachucarem? Umas se cortam, outras, né, se ferem, outras se machucam. Ou seja, elas começam a se autoagredir, ou pior, né? Muitas vezes elas acabam se suicidando, né? A gente já viu aí nos noticiários situações em que as meninas passaram por essa violência do nudes e elas acabaram, né, vivendo uma situação como essa. É muito triste, né? É muito preocupante, porque a pessoa, quando entra numa situação, né, como essa,
ela acaba vivendo uma coisa muito sofrida. E é importante, né, que a gente olhe para essa questão com muito mais seriedade, que a gente olhe para essa questão vendo o que ela é de fato. Né? Porque o nudes não é apenas uma brincadeirinha, sabe, sem nenhuma consequência na vida de um casal apaixonado. Né? Não. E as nossas meninas, as nossas adolescentes, elas precisam saber disso. Não, mas elas devem saber, é claro que elas sabem. Não. Não com o olhar, não com a seriedade, não com a percepção que você como mãe, que você como pai, que são adultos, conseguem ter. Então, se a gente é próxima da nossa filha, se a gente consegue conversar com ela sobre essas questões, a gente consegue passar a nossa percepção para a nossa filha.